Agora está passado os 22 minutos das 10 da manhã. Bom dia uma vez mais a todos aqueles que estão com a JM-FM. Bom dia, Sandro. Bom dia, Alegria. Olá, bom dia. Cheio de energia logo de manhã? Não vinha com muita energia, mas uma pessoa entra nesta rádio. Eu falo com a Celina Pereira, penso que os ouvintes lá em casa já se devem ter habituado, então ganham logo assim um boost de energia e de adrenalina. Ou bem que há energia, ou bem que há energia. E boa disposição. Sim. E boa disposição, claro. A vida faz-se também de boa disposição. As andanças num sábado de manhã nem sempre é muito agradável, fazermos umas incursões fora do universo não relaxante, não aconchegante, mas a verdade é que ao sábado de manhã também é assim uma manhã em que aproveitamos para fazer muitas coisas que ficaram dependuradas, particularmente aquelas que nos dizem respeito e que têm a ver com lazer ou com atividades desportivas. Sem dúvida. E nesse aspecto... E depois nota-se que a cidade tem uma energia diferente ao sábado de manhã. De manhã é claro que quando uma cidade acorda a gente sente aquela energia e o movimento e as pessoas de um lado para o outro para ir trabalhar e tudo mais. No sábado de manhã é uma energia, é uma azáfama, mas é diferente. A gente é uma azáfama. Sente qualquer coisa de... E é para acompanhar essa azáfama que estamos aqui, cheios de energia. É verdade, claro. Sandro, não tem muito tempo estivemos aqui no âmbito de uma comemoração que teve a ver na altura com o aniversário, se não estou a erro, o 25º? Foi o 20º aniversário da Escola de Santo António. Da Escola de Santo António. Tivemos a oportunidade de falar com o Presidente do Conselho Executivo, também com uma das alunas da escola. Sim. E hoje estamos aqui, aliás, já nessa altura havíamos feito essa ressalva de que em breve estaríamos juntos para dar a conhecer um projeto novo da Direção Regional de Educação, que vai de novo trazer poesia e literatura a todos aqueles que estiverem interessados, mas particularmente também às escolas. Sim. Estamos a falar do projeto A Ler. Exatamente. Conta-nos tudo. Como surgiu a ideia deste projeto? Bem, antes de mais, é claro que esta nova iniciativa cabe ou entra na minha estratégia de arranjar coisas para fazer para poder vir à rádio contigo. Obviamente claro, que sim. Claro. E então, como eu quero sempre vir e quero sempre falar contigo e nem sempre te encontro, então é uma oportunidade de poder vir à rádio e falar com a Celina Pereira, claro. Ao vivo, em direto, a cores e com segredos para todo o mundo. Dúvida. Com segredos para todo o mundo. Mas, de facto, é uma iniciativa nova que surgiu este ano, mas que não é propriamente uma iniciativa, como é que eu digo? Ou seja, nós não descobrimos do zero, nem do nada, a pólvora. Ou seja, nós sentimos a necessidade, e quando eu digo nós, é a Direção Regional de Educação, de promover de forma mais eficaz, de forma mais aprofundada, a leitura. Dito de forma muito coloquial, e foi assim que nasceu também o nome do próprio projeto, do próprio programa, é pôr os jovens a ler. Podem-me dizer, e de facto é verdade, os jovens leem, ao contrário daquilo que se pode pensar, há muita leitura por aí. Os jovens estão constantemente a ler, quanto mais não seja nos smartphones e nos telemóveis. E leem no autocarro a caminho da escola, leem em casa, leem nas aulas. Portanto, há de facto leitura constante. E há comunicação constante. E então, a estratégia será ver de que forma podemos chegar a mais professores e, eventualmente, a mais alunos, para que eles possam, de facto, ler. Esta promoção da literacia e da leitura e este esforço, sobretudo, se calhar visa fazer uma sementeira um bocadinho mais forte, no sentido de que depois, quer os alunos, quer os professores, quer os funcionários, quer aqueles que estejam envolvidos, mas particularmente os alunos e também os professores, claro, levem depois para fora da escola essa vontade de tocar no papel, de saborear uma frase ou um livro. Sem dúvida que sim. Não apenas no que diz respeito ao texto poético, é verdade, mas falando dos três modos líricos, dos três modos literários, o lírico, o narrativo e o poético. Não nos cingindo apenas a um modo literário. E é claro que essa estratégia, pelo menos é o que nós queremos, que envolva mais professores, mais alunos e eventualmente a comunidade escolar naquilo que ela tem, como tu própria disseste muito bem, envolver funcionários, envolver encarregados de educação, envolver famílias, portanto chegar a outros públicos que normalmente nós não conseguiríamos chegar. Atenção, e faço aqui uma ressalva, que a Direção Regional já tem apoiado ao longo dos últimos anos vários projetos que têm feito um trabalho notável com condições muito complicadas no que à leitura diz respeito. Falo nomeadamente do baú de leitura, que já conta com 16 anos, o Ler com Amor, que já conta com 6, 7 anos,
O trabalho notável também que tem sido feito pelas bibliotecas escolares de primeiro ciclo, desenvolvendo atividades de leitura muito dinâmicas, muito diversificadas com alunos, tem sido uma iniciativa brutal, tem envolvido muitos professores, muitos alunos, a comunidade, tem participado em feiras do livro, tem desenvolvido as bibliotecas escolares de uma maneira muito boa, muito dinâmica e muito agradável para os alunos. E isso faz a diferença toda, tornar a leitura e a prática da leitura e o momento da leitura como algo agradável. É claro que para o primeiro ciclo as estratégias são umas, segundo, terceiro ciclo outras, secundário há outras preocupações e deverão ser outras estratégias, e é claro que para além do secundário também a nível universitário e pela vida fora, é o que nos interessa, é que os jovens levem pela vida fora este gosto pela leitura e esta magia pelo livro. E pela... Uma estratégia é nos darem tempo para descansar. Também, mas podemos descansar com o livro também, sempre, não é verdade? É sempre o tempo útil para usarmos a ler. Sem dúvida que sim. O tempo para ler, sim. Porque também é preciso ler, é preciso tempo. É preciso tempo e disponibilidade mental. Disponibilidade, sim. Este a ler acaba então por ser uma estratégia da Direção Regional da Educação para, de alguma maneira, reunir os vários trabalhos de promoção, os vários projetos de promoção da leitura, no sentido de se interligarem e de se criar aqui uma rede que vai desde o pré-escolar até ao final da conclusão do secundário, certo, e quiçá também ensino universitário, haver aqui uma ligação e se perceber cada um dos projetos dentro do seu âmbito de ação, de que modo é que se pode articular com os outros e de que modo é que podem articular-se todos e criar um trabalho que seja visível e que seja passível de ser acompanhado. Ou seja, em vez de estar cada um no seu espaço a fazer independentemente o seu trabalho, afinal se calhar falta muito pouco para criar a rede, a teia que vai fazer com que tudo isto faça ainda mais significado. E a Direção Regional tem de facto essa noção, tem essa consciência. E volto a dizer, e faço a ressalva, os projetos têm feito um trabalho de facto muito bom. E depois, quando nós vamos de facto constatar, por exemplo, há alguns professores que trabalham no baú de leitura, juntamente com as coordenadoras, outros no Ler com Amor, outros fazem projetos a nível local, a nível de escola, que também têm os seus frutos e têm os seus encantos, não é verdade? Porque também precisa haver encanto, senão as coisas perdem-se. Mas de facto, o que a Direção Regional sentiu é a necessidade de criar uma espécie de guarda-chuva onde estes projetos relacionados com a promoção da leitura consigam se articular e consigam, cada um dentro do seu campo de ação, continuar a dinamizar as suas atividades perfeitamente normal como tem dinamizado, criando pontes, criando parcerias, criando ligações e comunicando também entre si. Por isso é que chegamos à conclusão que haveria necessidade de nos ouvirmos uns aos outros. E temos então no dia 10 de novembro a jornada a ler. Chegamos à conclusão de que havia necessidade de nos sentarmos, de ouvirmos uns aos outros e depois de passar esta informação aos colegas que muitas vezes acabam por não ter acesso direto a estas informações que vão circulando entre projetos, que vão circulando entre a Direção Regional e as escolas. Porque as pessoas recebem muita informação, as pessoas recebem muitos e-mails e depois há sempre muito trabalho para fazer, e não conseguimos, a verdade é essa, não conseguimos dar a atenção necessária a todos eles de igual maneira. E então, no dia 10 haverá a jornada a ler, é uma ação validada para professores dos grupos disciplinares de português, desde o pré-escolar até ao ensino secundário, onde na parte da manhã teremos painéis de apresentação de projetos, em que os projetos vão se ouvir uns aos outros, vão passar a informação aos professores que se inscrevam, e depois na parte da tarde, como o professor é o elemento fundamental nestas andanças e nestas dinâmicas, na parte da tarde vamos reunir por secções temáticas e por ciclos de ensino aproximados, numa sala pré-escolar e primeiro ciclo, num outro espaço segundo e terceiro ciclo e num terceiro local ensino secundário, para que estes professores, como têm realidades próximas, consigam elencar dificuldades, problemas que no terreno têm sentido e que têm dificultado a promoção da leitura.
Numa segunda fase, vão tentar encontrar linhas de estratégia para que possam ir ao encontro dessas dificuldades que foram encontradas. Por mais estranhas que possam parecer, a ideia é pôr ideias em cima da mesa, pôr noções, pôr perspectivas, pôr opiniões, propostas em cima da mesa, para que depois a própria Direção Regional consiga pegar neste manancial de ideias e dizer, olha, de facto, estamos a falhar aqui, faz sentido aprofundar por aqui, este projeto tem feito este trabalho, mas não tem tido a divulgação suficiente, vamos, se calhar, enverdar por aqui. Portanto, para a própria Direção Regional é bom que depois chegue a opinião dos professores, porque são os professores que no terreno trabalham com os alunos e que conhecem. Numa terceira fase, também neste mesmo dia, os vários ciclos e os representantes irão apresentar essas conclusões aos colegas dos outros ciclos, porque muitas vezes, e é uma constatação que também temos, muitas vezes os colegas de segundo e terceiro ciclo secundário não têm noção do trabalho que é feito no primeiro ciclo, que é um trabalho muito bom. E depois, os de primeiro e segundo ciclo podem não ter noção que no secundário a promoção da leitura tem de ser feita de uma outra maneira, de uma outra perspectiva, porque os alunos têm idades diferentes, as escolas são outras, os professores são outros, e às vezes não havendo esta noção, porque é lógico e é normal, porque cada um trabalha no seu campo de ação, o facto de conhecermos a realidade dos vários ciclos de ensino vai ajudar a preparar melhores estratégias de intervenção. Estamos a falar com Sandro Nóbrega, ele que está responsável pelo projeto A Ler, da Direção Regional de Educação. Estamos também a dar a conhecer esse projeto novo, que visa a promoção da leitura e a integração dos projetos vários da Direção Regional de Educação numa forma mais ordenada e coordenada, no sentido de que a leitura passe então a ser um hábito enraizado pelos que passam pela escola, desde os alunos, que são o alvo principal, aos professores, que são aqueles com quem se conta mais para fazer esta promoção, até a restante comunidade escolar, encarregados de educação, funcionários e todos aqueles que estejam interessados. O A Ler vai então desenvolver na próxima semana, na sexta-feira, uma jornada, é a primeira jornada, A Ler. Esta jornada é uma jornada que visa dar a conhecer e que visa, no fundo, Sandro, fazer um rastreio da situação atual para cada um dos projetos da Direção Regional de Educação nesta caminhada para a construção de uma sociedade um bocadinho mais letrada e, sobretudo, com uma maior capacidade de análise e de crítica fundamentada das situações atuais e que passam, claro, por essa capacidade de se centrar a ler um texto. Há pouco falávamos que os alunos leem muito, é verdade, mas se calhar não têm, nesta geração digital e nesta era digital, falta-lhes o trabalho do centrar-se, do focar num texto, da disponibilidade para estar quieto a ler um texto, sem estar o tempo todo com o apelo do vídeo, da SMS, das mensagens nas plataformas várias, nas redes sociais várias, em que se sentem embrenhados e que os faz estar muitas vezes descentrados e indisponíveis para o tempo necessário para se fruir um texto. Sem dúvida que sim, e é preciso criar espaço para esse tempo, acima de tudo. E é claro que a perspectiva desta primeira jornada A Ler é colocar em palco os vários projetos para que eles possam de facto chegar a mais pessoas e comunicar entre si, como eu disse. Agora, o que disse de facto é muito importante e, na minha opinião, na minha perspectiva, é um dos problemas maiores com que nos defrontamos hoje em dia. É a disponibilidade das pessoas, neste caso em concreto dos alunos, para pararem um pouco, pegarem num livro ou ouvirem alguém ler. No âmbito deste novo programa A Ler, eu já fui a algumas escolas realizar oficinas com alunos. Tenho também disponibilidade para ir, de acordo com as solicitações dos professores, para que em 45 ou 90 minutos, ou eventualmente mais, se os professores assim o entenderem, dinamizar com alunos atividades que tenham a ver com a leitura, nomeadamente, e é uma coisa que me toca particularmente, com a leitura oralizada, a leitura em voz alta. E uma das dificuldades que tenho sentido, não só neste ano letivo, com estas oficinas que tenho desenvolvido, mas também em todo o trabalho que tenho desenvolvido nos últimos anos, noutros projetos e noutras andanças, tem de facto a ver com a incapacidade ou a grande dificuldade que os jovens têm de ouvir, de parar um pouco. Porque quando não é com o telemóvel ou com o smartphone, depois há sempre uma distração, há sempre qualquer coisa. E para que haja comunicação da literatura, é preciso de facto parar, disponibilidade para recebê-la.
E isso, infelizmente, não tem acontecido ou acontece pouco. E estes projetos, de facto, têm também tentado combater esta dificuldade que os jovens têm sentido e têm diversificado as atividades. E que é, aliás, a dificuldade maior dentro do processo de ensino-aprendizagem e desse apelo à compreensão e à utilização daquilo que são os conteúdos em novas situações. Esse apelo acaba por ser um apelo, é o grande desafio da atualidade, essa conciliação entre as novas tecnologias é inevitável, que estamos o tempo todo a sofrer inputs de informação externa e depois é necessário algum tempo para nos organizarmos internamente e recuperarmos essa informação, e é necessário aos jovens, às crianças, aos menos jovens e aos mais jovens também, no fundo, educá-las para a aquisição desse espaço de interiorização que acabam por não ter e que é fundamental que passem a gerir e a ter. Sem dúvida que sim. E depois também, dentro da mesma estratégia, dentro da mesma iniciativa, dar-lhes também espaço para que eles também falem, para que eles também expressem, para que eles deem a sua opinião. Porquê gostaram deste livro? Porquê que não gostaram? Porquê que esta personagem lhes faz comichão à noite? Ou porquê que implicam com ela? Não é verdade. Porquê que estas personagens nos criam em nós alguns sentimentos ou de aceitação ou de rejeição? Porquê que aquele livro e aquela situação nos diz tanto? E quem fala da literatura fala de um dos objetivos, digamos assim, ou de uma das condições da arte em geral, que é chegar às pessoas e levá-las a reagir e levá-las a refletir. Houve uma coisa que foi uma frase que o Dr. Cardoso Bernardes, que é neste momento diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, num programa de televisão há uns anos atrás, há uns 3 ou 4 anos atrás, relacionado com a literatura e o ensino da literatura, disse, e que é uma coisa que não é propriamente inovadora, não é propriamente novidade, mas que nós às vezes esquecemos, que é a literatura educa o gosto. E às vezes é preciso educar o gosto. Podemos ler tudo e mais alguma coisa. Eu não tenho propriamente qualquer preconceito em relação à literatura que é chamada de literatura light. Não tenho qualquer preconceito em relação a isso. Mas não deixa de ser light. Não deixa de ser light e não deixa de ser ou poder ser uma porta de entrada para chegar ao aluno e a partir dessas leituras que ele tem oferecer-lhes, proporcionar-lhes outras. Estamos a falar de uma porta de entrada para os alunos e para todos os outros cidadãos. E para todos os outros cidadãos. Porque a verdade é que a fruição de um texto literário no seu valor máximo em termos de literatura nem sempre é acessível às pessoas que não têm esta educação para o gosto do texto literário. Sem dúvida que sim. E é necessário que essa educação se faça, e todos nós lemos algures na nossa vida, algures no tempo, livros literariamente mais light, vamos chamar assim, mas menos interessantes em termos de construção literária. Sim. É, aliás, comum ouvirmos, quando falamos de um Saramago, quando falamos de um grande escritor, é um bocado maçudo, é um bocado maçador. Regra geral, alguns destes autores são autores exigentes em termos de literacia e exigentes em termos de escrita, mas esse é de facto é um caminhar que se faz palmilhando autores vários dentro da literatura universal. Lendo. É preciso pôr esta geração a ler, daí o nome deste programa. E o que dizes de facto é verdade, e nota-se que, e eu como já te conheço também, vindo de uma pessoa que devora também livros, que é o caso, que tu és uma leitora quando nos atuamos ávida, a devorar alguma coisa. Exatamente, que sejam livres e que sejam bons. Agora, eu normalmente conto livros e outras coisas mais, Sim, mas isto não podemos dizer em voz alta agora na rádio, não sábado de manhã, deve haver jovens a ouvir. Está a falar de bolos. Claro, guloseimas, ainda por cima vem agora o Natal, a altura das broas, mas já que vem a altura do Natal, um livro é sempre uma excelente prenda. É verdade. Não é verdade? É verdade. Às vezes andamos tão preocupados com isto e com aquilo, surpreendam, ofereçam um livro, sempre pode ir à FNAC trocar por um cartucho de tinta. Sim, ou outra livraria qualquer. Exatamente. Não é? É claro que estou a dizer isto a brincar, mas a sério. Um livro é uma excelente prenda. Um livro outra vez. Fogo, um livro.
Mas em relação ao que diz sobre a literatura light e ser uma forma de, uma forma de também chegar aos jovens, eu costumo contar um caso que é paradigmático de um aluno que tive há uns 7 anos atrás, aproximadamente 7 ou 8, na escola onde eu estava na altura, que era a Escola de São Roque, do Galeão. E de facto, eu na altura trabalhava com cursos profissionais de secundário. E um aluno, lá está, tem a ver com os preconceitos das pessoas. Era um rapaz desportivo, era um rapaz que gostava de miúdas e não se importava muito com a escola em si. A escola no sentido de ele achava as aulas um pouco aborrecidas, mas estava lá, ele ia, frequentava, era um rapaz educadíssimo. Agora, era um rapaz que, olhando para ele, tu nunca dirias assim, este rapaz gosta de ler. Até que um dia ele chegou ao pé de mim com um livro de Margarida Rebelo Pinto. E eu pensei, fogo, este rapaz a ler Margarida Rebelo Pinto, coitado. Mas, e depois então comecei-lhe a fazer perguntas. Mas tu leste-o todo? E ele, sim. E leste mais algum? Sim, dela já li 2, ou fui 3. Mas porquê que gostas? Ele então explicou-me. Tinha a ver com algumas realidades dele também. Algumas situações com que ele se confrontava em casa, situações às vezes com namoradas e com miúdas, porque aquilo vai muito ao universo do dia-a-dia e do sentimento da pessoa. E eu perguntei, mas há alguma personagem que te seduza assim particularmente? E ele então disse-me que não, era a forma como ela escrevia. Portanto, a forma clara como ela punha aquele sentimento ali no livro, de forma evidente, e ele revia-se muito naquilo. E eu então não fiz mais nada, peguei num outro livro, que eu agora já não me consigo lembrar qual foi, mas que é um livro que, e lá está, tem a ver com as barreiras do canon, que este sim é considerado um clássico, era considerado um bom livro, com uma alta qualidade literária. Então dei-lhe o livro e disse, olha, lê este livro então e diz-me o que é que tu achas desta personagem assim. O rapaz demorou 3 dias, leu o livro, devorou o livro, chegou ao pé de mim com uma opinião formada, tinha gostado muito do livro. Portanto, se eu não tivesse apanhado aquele rapaz e não tivesse encontrado aquela porta entreaberta, e se não tivesse entrado, aquele rapaz provavelmente teria ficado por aquele livro e pronto, teria ficado muito bem, porque pelo menos teria lido alguma coisa e alguma coisa lhe tinha feito sentido. Mas foi uma estratégia de chegar também e de lhe proporcionar uma outra leitura, com que ele não se confrontaria numa outra situação. E eu dou este caso paradigmático, e os professores certamente terão dezenas de casos ao longo do seu percurso escolar, de situações destas em que... E muitas histórias. E muitas histórias destas para contar. E as pessoas às vezes também não têm espaço para contá-las. E não têm tempo, se calhar, para abrir essas portas. E é por isso que um dos objetivos desta iniciativa é dar também voz aos professores. Porque eu também não tenho grandes ilusões, sou um pouco paradigmático em relação a estas coisas. E não tenho uma perspectiva propriamente idealista ou romanceada daquilo que é a educação, nomeadamente a nível do português, que é a disciplina que eu leciono. É claro que nós temos como centro da nossa ação o aluno, as aprendizagens do aluno, as realidades dele, dar-lhes conhecimento e dar-lhes armas para que consigam atingir os seus objetivos na vida. Mas o centro da aula, eu não tenho dúvida nenhuma de que é o professor. Porque é o professor que organiza, é o professor que seleciona, operacionaliza, sugere, corrige, propõe, e se não for esta dialética constante entre o professor, o aluno e aquilo que é a realidade do aluno e aquilo que são os conhecimentos que o aluno já tem, a aula não funcionaria. O papel do professor aí é fundamental. Mas aqui estamos a falar, e já agora para os ouvintes que só agora chegaram, estamos a falar com Sandro Nóbrega, ele que é responsável pelo programa A Ler da Direção Regional de Educação. Estamos aqui a falar sobretudo de um projeto que envolve um conjunto de atividades fundamentalmente extracurriculares. Sim, extracurriculares, mas não só, também no âmbito da própria disciplina de português, ou seja, operacionalizar os programas e as metas do português de modo a implementar estratégias de leitura mais eficazes e mais motivadoras para os alunos. Então, há pouco começávamos a tentar perceber o que é que ia acontecer na próxima sexta-feira, ainda falta mais ou menos uma semana. Como é que se podem inscrever as pessoas para este projeto A Ler? Bem, é claro que nesta primeira fase tentamos chegar essencialmente aos professores, como eu disse, desde o pré-escolar até o ensino secundário. Professores mais relacionados com os grupos disciplinares de português, que são aqueles que depois acabam por operacionalizar com mais frequência estes projetos que a Direção Regional apoia. A inscrição pode ser feita através da plataforma Interagir. Como eu disse, a ação está validada com 8 horas para efeitos de progressão na carreira.
Qualquer informação de que os professores precisem, podem contactar para o endereço eletrónico aler.programa.dre@gmail.com. Ou então, eventualmente, quem me conhece e quem tem o meu contacto podem estar diretamente em contacto comigo, que eu também acabo por fornecer essa informação às pessoas. Não vou dar o meu número de telemóvel agora no ar, senão depois era uma maçada, mas estou disponível para os esclarecimentos que as pessoas acharem necessários. Sandro, apresentado que está o programa a ler, quais são as perspectivas para este projeto em termos futuros? Bem, há 3 ou 4 linhas de orientação que eu acho que são importantes referir. Uma delas tem a ver com, e é claro que são metas a médio e longo prazo, uma delas tem a ver com o conhecimento no terreno daquilo que são os hábitos de leitura dos jovens. Não conhecendo bem o terreno onde vamos intervir, acabamos por não criar estratégias eficazes. Portanto, estou neste momento, juntamente com e sempre com o apoio da Direção Regional, a operacionalizar um estudo no terreno para conhecer ao longo da região autónoma da Madeira, incluindo a Ilha do Porto Santo, não vamos esquecer também essa realidade, para conhecer os hábitos de leitura desses jovens, porque só assim, só conhecendo, é que conseguimos encontrar estratégias eficazes de poder fazer uma intervenção e uma promoção da leitura mais eficaz. Paralelamente a esse inquérito que será feito aos alunos das escolas, será feito numa primeira fase aos alunos de segundo e terceiro ciclos, será também realizado um inquérito junto dos professores, que são, como eu já disse, um elemento fundamental no que diz respeito aos hábitos de leitura dos jovens. Os jovens reconhecem, e um estudo de caso que eu já fiz há uns anos atrás assim o demonstra, os jovens reconhecem claramente o papel do professor nos hábitos de leitura que têm e nas capacidades de leitura. Portanto, os professores têm sempre qualquer coisa de muito interessante a dizer neste respeito. Numa segunda vertente, tem a ver com as idas às escolas para dinamizar com alunos e com professores, eventualmente, oficinas de leitura, nomeadamente de leitura em voz alta. Como eu já disse, é uma área que me toca particularmente, é uma área em que eu investi, é uma área que eu acho que ajuda a desenvolver competências várias e transversais que vão ajudar os jovens ao longo de todo o seu percurso de vida, não só no seu percurso académico. E essas oficinas serão feitas nas escolas de acordo com as disponibilidades dos professores e dos próprios alunos. Ou seja, eu não vou impor o calendário. De acordo com as solicitações e com os horários dos alunos e dos professores, eu vejo de que forma me consigo operacionalizar para ir ao encontro deles. Uma outra linha de orientação tem a ver com trabalhos que se faz na escola e na sala de aula, nomeadamente no que diz respeito a outros projetos e em contacto com outras instituições. Falo, por exemplo, do Arquivo Regional e da Biblioteca Pública da Madeira, que tem feito um trabalho no âmbito da leitura e de serviços educativos também muito bom. Tem contactado com escolas, tem oferecido e aberto as suas portas às escolas para que os alunos possam ir conhecer o espaço e, eventualmente, até tem malas educativas que lhes permitem ir às escolas e dar a conhecer os projetos que o ABM tem. E um deles tem a ver com a operacionalização do Concurso Nacional de Leitura, que é um concurso que tem várias provas, todas elas interessantíssimas e importantíssimas, e volto a dizer que todas elas concorrem para o desenvolvimento de competências que o aluno leva pela sua vida fora. E, paralelamente a este Concurso Nacional de Leitura, olhar com alguma atenção para a forma como os professores e as escolas têm encarado aquilo que é o PNL, o Plano Nacional de Leitura, que aqui na Madeira é vulgar chamarmos de PRL, o Plano Regional de Leitura, que não deixa de ser um plano. E a partir daí os professores têm a sua liberdade para, dentro das suas disciplinas e dentro da sua ação, poder desenvolver atividades de leitura e promover a leitura junto dos jovens. Tendo em conta que o objetivo a médio e longo prazo será, e isto uma ideia muito boa surgida dos colegas do primeiro ciclo, e que eu conto, se tiver força para isso e se tiver apoio para isso, tentar implementar nas escolas de segundo, terceiro ciclo e secundário, que é levar a que, a médio e longo prazo, as escolas tenham o seu próprio programa de leitura. Se já há programas e projetos de prevenção rodoviária, se já há projetos relacionados com o desporto escolar, porque é que não há um programa da leitura, tendo em conta que é uma competência transversal a todas as disciplinas? E todas as escolas, se tiverem esse programa, que não são, ou não pode ser apenas da responsabilidade dos colegas de português ou dos colegas que estão a fazer trabalho meritório nas bibliotecas escolares, mas um trabalho da escola.
E isto é fundamental para que depois as escolas, de forma articulada e estruturada, desenvolvendo os seus próprios programas, com as suas próprias realidades e com os seus próprios alunos, consigam promover de forma mais eficaz a leitura junto dos jovens. A leitura, que é esse instrumento vital para a criação de cidadãos mais autênticos e com valores de bem comum e de cidadania que tanta falta fazem nos tempos que correm. E já agora, sim, sem dúvida que sim. E já agora, se me permites, apenas para dar duas notas em relação à jornada no dia 10 de novembro, teremos também a presença da professora Luísa Paulinelli, da Universidade da Madeira, que irá fazer a conferência de abertura, Lutar pelo Direito a Ler, o livro na escola, que também é numa perspectiva que eu falei logo no início, que é de articulação, ou seja, a própria universidade, que é a responsável pela formação dos professores, tem também uma palavra a dizer e tem também responsabilidades que é preciso depois assumir e enfrentar e jogar em articulação com os vários ciclos de ensino. E terminaremos de uma maneira muito agradável com a professora e escritora Graça Alves, que vem fazer a sua intervenção a ler, dar um testemunho das suas leituras, um testemunho das suas escritas e do trabalho que tem feito também nas escolas, e de um trabalho que tem sido feito com muita dedicação e com muito amor. Portanto, penso que temos um dia bastante preenchido e muito interessante. Estamos a falar da jornada a ler, que vai acontecer na próxima sexta-feira, de ontem a 8 dias, e que vai acontecer em que local, Sandro? Será na Escola Profissional Francisco Fernandes, em São Martinho. E que começa às 9 da manhã. Começa às 9 da manhã e termina às 18, para podermos operacionalizar as 8 horas de formação para professores. Contaremos com o apoio de algumas entidades da Secretaria Regional que estarão a representar a própria Direção Regional e a própria Secretaria na abertura e no encerramento. Porque a Direção e a Secretaria querem, de facto, mostrar e sublinhar que estão muito empenhadas na promoção e na divulgação da literatura. Muito bem. Não sei se há mais algum assunto a referir relativamente a esta jornada a ler ou relativamente a este programa a ler, um dos novos programas da Direção Regional de Educação que visa a promoção da leitura, como aqui se tem falado. Estamos sensivelmente 7 minutos do sinal horário das 11 da manhã. O tempo corre, não é verdade? Quando estou contigo, sim, o tempo corre. O tempo voa. É assim, estes microfones fazem com que a conversa se vá expandindo e o tempo, de facto, passa depressa. Não sei, Sandro, mas algum apontamento relativamente a este programa? Só queria sublinhar um pormenor que me tem saído e que tem sobressaltado muito nestes últimos tempos, que tem sido a forma como, em projetos diferentes, com pessoas diferentes, com escolas diferentes e com estratégias diferentes, estamos todos a lutar pelo mesmo objetivo, que é pôr os jovens a ler. Os jovens e os menos jovens. E os menos jovens também, claro. Sandro, resta-me agradecer-te a presença aqui para divulgar agora o programa a ler. Vamos estando abertos a iniciativas várias, sobretudo estas que são altamente enriquecedoras para a comunidade escolar e também para a comunidade envolvente, no fim de contas, para toda a sociedade. As maiores felicidades para a jornada a ler, também para o projeto A Ler da Direção Regional de Educação. Até breve. Até breve, muito obrigado, e vou ver o que é que vou inventar para vir cá mais uma vez para te visitar. Sim, mas podemos sempre arranjar assim umas visitas off. Também acho que sim, mas não podemos dizer isso em voz alta, senão depois toda a gente há de querer ir. Eu sou assim, quando vou ver já disse. Eu sou assim, quando vou ver já disse. Quando vais ver já abriste a boca, estás a ver como tu és. Bom, resta então dizer-te que vamos estando aqui deste lado para divulgar as atividades que forem surgindo, não só por parte da DRE, mas também por parte de projetos vários. Sempre que o Aler tiver algo para anunciar, faça o favor, seremos porta-voz desse caminhar rumo a uma maior literacia. É isso que nós queremos. E ouvir coisas bonitas. Se me permites, termino com um poema de Miguel Torga para ti, Celina. Não tenhas medo. Ouve. É um poema. Um misto de oração e de feitiço. Sem qualquer compromisso, ouve-o atentamente, de coração lavado. Poderás decorá-lo e rezá-lo ao deitar, ao levantar, ou nas restantes horas de tristeza. Na segura certeza de que mal não te faz. E pode acontecer que te dê paz. Obrigada, Sandro. Faz-se silêncio.